Bom dia, Marajás! Seja muito bem-vindo. Hoje, Mentoria 449, todo domingo às 4h49 da manhã. Bom dia também para você que vai assistir depois. Boa tarde, boa noite para você que vai ver aí no gravado. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre quando você perdeu a linha. Sabe quando você perdeu a razão? Quando alguém tirou, de fato, a sua paz? Eu quero começar lendo uma palavra aqui com vocês. Está em Provérbios 16:32, que diz assim: melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Então, às vezes, é melhor a gente se controlar do que a gente ter tudo que a gente acredita e que a gente acha justo. Recentemente, a gente está trabalhando com um garoto que ele tem um senso de justiça muito grande, né? Então, quando você tem um senso de justiça muito grande, você tem que tomar cuidado, você tem que ter um domínio próprio, exatamente para não cair numa ira, porque é muito fácil quando a gente sabe que a gente está certo, a gente passar do limite, da razão, para que a nossa certeza seja colocada aí naquele momento. Então, um erro não corrige outro erro. Eu não posso aplicar a justiça da minha maneira. A justiça será feita da melhor maneira. E mesmo às vezes que a justiça dos homens falha, a justiça de Deus não falha. Ele permite que as coisas aconteçam para o nosso próprio crescimento. Por incrível que pareça, mesmo que às vezes a gente não consiga enxergar naquele momento qual é o ponto que a gente vai crescer, mas a gente vai amadurecer, a gente vai crescer. Crescer é prosperar. Prosperar é quando você está no ponto para começar a dar frutos. E talvez aquilo que você aprendeu seja para você ensinar alguém e não somente para você sofrer e viver aquilo e crescer, né? Outra história que eu quero trazer aqui também, ainda falando desse garoto, que ele tem dificuldade, muita dificuldade em lidar com a injustiça, porque ele quer sempre ganhar. Então, a gente precisa diminuir essa questão da competitividade nesse momento, que quanto mais competição, comparação, mais justiça ele vai querer, e aí a paz não vai reinar. Então, a pergunta que fica também é: você quer paz ou quer ter razão? É uma pergunta antiga, né? Que se você não consegue se controlar, você fica buscando a razão, você fica sofrendo, você fica se sentindo injustiçado sempre que as coisas acontecem. E não é por aí. Não é isso que Deus quer da gente, né? Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, como que a gente faz esse controle das emoções. Vamos lá. Melhor é o que domina o seu espírito do que conquista uma cidade. Tem uma história no livro de Reis, se eu não estou enganado, que conta o período do reinado de Salomão, filho de Davi. E aí duas prostitutas dão à luz a dois bebês no mesmo lugar e um dos bebês nasce morto. E aí, na hora que essa notícia é levada
o rei, elas ficam dizendo que não, o filho morto é dela, não, o filho morto é seu. E ficam tentando jogar uma para outra, mesmo elas sabendo quem era o filho de quem. E aí essa justiça é levada para o rei decidir de quem é o filho, com quem vai ficar com o filho vivo. E aí ele vê que as duas estão em desacordo, perdendo a razão, e ele decide, então, decretar. Pega o filho vivo, corta no meio, dá metade para uma, metade para outra. Exatamente para ver a reação delas. E aí, na reação delas, o que acontece? Uma delas, a mãe verdadeira, ela diz assim: não, pode ficar então, deixa o filho vivo com ela, porque eu não quero que o meu filho morra. E aí, naquele momento, que a outra também diz: tudo bem, não tem problema, naquele momento, ele vê quem de verdade é a mãe. Então, veja, tinha duas mães. Bom dia, Adriano. Tinha duas mães ali, nasceram dois filhos, um deles nasceu morto e o outro não. Elas estavam brigando, querendo confundir, principalmente a mãe, que perdeu o filho, a cabeça do rei, para dizer para ela que o filho vivo era o dela. Ele então manda cortar uma parte para cada um, para ver a reação delas. E aí, na hora, a mãe verdadeira fala: não, pode ficar com ela, não quero que ele morra. E aí ele decreta exatamente o contrário. Então, o filho vivo fica com essa mãe que teve a compaixão. E quantas vezes a gente quer ter razão e perde a empatia, perde a compaixão. Que a gente consiga ser muito mais do que o que a gente é hoje nessa relação de quando a gente perdeu a linha, que é o tema de hoje. Quando você perdeu a linha de vez. Eu lembro uma vez que eu perdi a linha. Escuta essa, Adriano. Lembro uma vez que eu perdi a linha. A gente foi num. Eu não tinha essa inteligência emocional que eu tenho hoje. Então eu perdi a linha. A gente foi num show, num rodeio, né? E a gente gosta bastante de montaria, né? Na época a gente ouvia muito sertanejo. Eu lembro que era o show do Fernando Sorocaba, aqui próximo em Cajamar. E aí a gente foi com um casal de amigos também e estávamos lá. Só que assim, se você já foi num show, num rodeio, é gente, é muvuca. E mesmo estando na arquibancada, estava apertado, estava tudo muito próximo. Só que um abençoado atrás da gente começou a fumar ali e soltava fumaça. A impressão que dava é que ele soltava fumaça exatamente na nossa cabeça. E aquilo foi incomodando. Aquilo foi incomodando. Até que eu não virei e falei: poxa, é, aqui não dá para fumar. Não tem condição. Aí ele virou para mim e falou: os incomodados que se mudem. Quando eu percebi, ele já estava no chão e eu estava chutando ele. Não dá para imaginar essa cena o Denis fazendo hoje, né? Então, assim, eu
dei um rodo nele e estava chutando ele no chão. Aí o pessoal segurou, separou e ele saiu dali. Perdi a linha. Hoje, pegaria na mina, o pessoal que está comigo e fala: vamos mudar de lugar, porque eu não quero perder a linha. Então é muito sobre você, é muito sobre nós. Aquela história da garçonete que veio entregar o café e o café caiu em cima do cliente. E a pergunta é: por que caiu o café? A resposta que vem na nossa cabeça é porque a garçonete derrubou. Mas a essência é o que está dentro. Então, caiu o café porque era café. Eu não perguntei quem derrubou o café. Eu perguntei por que caiu o café. Se fosse água, se fosse suco, cairia água, cairia suco. Então, é sempre sobre o que está dentro de nós. A gente vai derramar aquilo que está dentro da gente. E naquele momento, no rodeio, o que estava dentro de mim? Isso, o que é importante a gente entender sobre domínio próprio, né? Como que os sentimentos, as emoções, os pensamentos agem na nossa cabeça. Então eu tenho os pensamentos. É uma chuva de pensamentos. Como que eu alimento os meus pensamentos? Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, eu tenho pensamentos. Então são milhares de pensamentos diários. E esses pensamentos, eles ficam ali rodeando com aquilo que eu continuo alimentando sozinho, pensando muito naquilo, ou com aquilo que eu continuo vendo ou ouvindo. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente ouve. Porque se você assiste, se você ouve coisas de paz, coisas de Deus, coisas boas, é muito mais fácil de você controlar as suas emoções. Agora, então, eu estou alimentando ali meus pensamentos. E aquilo está no meu inconsciente. Então, são três camadas: inconsciente, subconsciente e consciente, certo? Os pensamentos, eles estão no inconsciente. Se eles estão no inconsciente, como eles descem para o subconsciente? Quando eu continuo vendo, ouvindo ou pensando aquele assunto, aquela questão, elas descem para o meu subconsciente. Ali no meu subconsciente fica um estoque de possibilidades para eu reagir. Quando eu quero tomar uma decisão, o meu consciente que vai tomar essa decisão. Então, ele vai pegar o que ele tem no estoque, vai puxar para tomar essa decisão. Se eu sinto alguma coisa, eu vou buscar lá no meu subconsciente, trazer para o consciente para gerar uma emoção. E eu quero dizer com isso? Se você está lendo, você está ouvindo, você está assistindo, coisas que agregam, coisas que te ajudam a controlar as suas atitudes, você toma uma decisão com domínio próprio. Então parece difícil, porque existem pessoas que vão falar assim: eu sou pavio curto. Não.
Hoje nós estamos falando de um acróstico de Davi, pode escrever aí na vertical Davi, de um primeiro domínio próprio. Então, como eu tenho domínio próprio? Se eu estiver lendo, assistindo, ouvindo coisas que me ajudam a controlar. Então, um cara que está vendo aleatório no Reels, ele fica alienado. Os pensamentos dele são soltos para qualquer lado. O cara que assiste pornografia, o cara que assiste porcaria, o cara que só assiste besteira. É isso. É isso que vai ficar ali. E a gente tem que fugir disso. Porque daí, quando eu for tomar uma decisão, o meu domínio, ele não é próprio. O meu domínio, ele é impróprio. E é o que muda toda a história. O domínio impróprio, ele é um domínio que não serve para eu viver em sociedade, que não serve para eu ter bom senso, que não serve nem para me beneficiar. Ele parece que está tendo um senso de justiça, mas ele entrou num senso de ira. Então, assim, o cara estava errado em estar fumando, mas eu também errei de estar chutando o cara. Não pode. Mas o que naquela época eu via, eu assistia, para eu ter esse controle? E é uma linha tênue. Você vai falar assim, tá, mas teve uma vez que Jesus chegou, derrubou tudo para chamar a atenção, que ele estava muito bravo. Posicionamento, postura. Ele não derrubou tudo e saiu batendo em todo mundo. Ele tomou uma atitude para chamar a atenção e ele dá o sermão. Então, às vezes é necessário um pouco de agressividade, não violência. E isso muda a história do jogo. Quando eu me posiciono de uma forma agressiva, para as pessoas entenderem que isso não pode, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. A gente precisa rever essas questões. Aí as pessoas têm a atenção voltada para você, para te ouvir. E elas estão vendo que você quer resolver, não inflamar a situação. Em volta, todo mundo está gritando o quê? Briga, 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 briga. Igual na quinta série. Mas nós não somos mais quinta série. A gente brinca, a gente faz piada de vez em quando, mas a gente precisa se posicionar como adulto, como pessoas maduras, com mais domínio próprio. Na história de Davi, ele teve a chance de matar Saul várias vezes. Teve um momento que ele entra na caverna, Saul que entra na caverna e cobre seus pés. E essa dito cobrir seus pés significa que ele entrou na caverna para fazer cocô e cobrir os seus pés. Ele estava baixando a roupa para agachar e fazer suas necessidades. E Davi estava dentro da caverna. E Saul tenta matar ele o tempo todo. Só que Saul também foi ungido por Deus para estar ali no controle de todas as coisas. E Davi sabia disso. E sabendo disso, ele respeitava a hierarquia. E isso é muito louco.
Às vezes a gente perde a linha e esquece da hierarquia. Sabe? Esse garoto que não está conseguindo se controlar quando a gente está brincando no futebol, a gente percebe nitidamente que ele não entende a hierarquia. E aí ele discute, ele bate boca, ele vai para cima dos professores. Então, como eu vou fazer? Primeiro, ele pode ter 17 anos. Se eu olhar e falar, mano, é um homem, forte como um homem, grande como um homem, mas ele não é responsável do próprio nariz. Então a conduta é: se quer jogar, tá bom. Depois que o seu responsável vier aqui, a gente conversar e fazer alguns combinados. Aí você pode brincar tranquilamente, desde que você respeite as regras e a hierarquia que existe aqui. Domínio próprio. Você vê um cara, um menino grande, se você não tiver, você perde a linha, mas a gente não pode esquecer a imaturidade daquela pessoa. E na vida, a gente precisa controlar as nossas emoções. Nem tudo que a gente sente tem que virar uma ação. Anota isso aí. Nem tudo que a gente sente tem que virar uma ação. Muito cuidado com relação a isso. Sentiu raiva, não vai agir impulsivamente. Sentiu vontade de desistir, não vai tomar a decisão no pico da emoção. Costumo dizer para os atletas que eles têm 20 minutos para digerir. Engraçado que ontem meu filho fez o primeiro jogo na escolinha de futebol lá que ele tá. E os meninos são ruins pra caramba. Ele não é o Neymar também, mas ele tá jogando bem, se posiciona muito bem, tem uma liderança boa. Mas os garotos são bem fracos na habilidade ainda, e alguns até no porte físico, né? E o goleirinho pequeno também está aprendendo. Tomaram um sapeco de 5-1 ontem, e aí a gente se encontrou para almoçar junto, e ele estava todo desanimado. Aí a minha esposa falou, não deu os 20 minutos ainda. Porque depois de 20 minutos, se você tiver uma boa inteligência emocional, você já superou. E eu não vi ele depois de 20 minutos, porque a gente almoçou junto, eu fui continuar um evento e ele foi para casa com a minha esposa, mas à noite ele já estava bem tranquilo, bem resolvido com relação a isso. Então, no pico da emoção, não toma decisão, porque ali o subconsciente vai querer te oferecer aquilo que é mais fácil. É um estoque. Então, eu vou entregar o que está vencendo, o que está na frente, ou o que eu tenho de mais precioso e guardado. A sua tomada de decisão consciente, na consciência, inspira, respira, não pira e espera. Ora, se a gente não orar,
muito provavelmente, 99,9% é a chance da gente errar. A oração, ela tem um poder, uma capacidade fora do comum. Por quê? Quando eu oro, aqui é o meu córtex pré-frontal. Aqui acontecem as tomadas de decisão. Ou seja, aqui está a minha consciência. Quando eu oro, e isso foi analisado, existe um fluxo maior de sangue aqui, nessa região, na tomada de decisão. E aumentando um fluxo, eu consigo ter melhores conexões cerebrais e eu consigo raciocinar melhor sobre o que eu vou fazer. E nós estamos falando só de domínio próprio. Só que se a gente não entende essa dependência de Deus, a gente fica muito distante do que é ideal para a gente. Então, eu posso ser a pessoa mais centrada do mundo, mais tranquila do mundo. Mas se eu orar, eu vou potencializar. Potencializar é quando você coloca aquele númerozinho em cima, que multiplica o seu número, ele por ele, várias vezes. Isso é o poder da oração. Domínio próprio. Pensando nisso aí. A letra A de Davi, que influencia no controle aí para você não perder a linha, são as suas amizades. Quem são os seus amigos? E aí eu quero relembrar a gente aqui das esferas da amizade, né? E aí tem um acróstico do meu nome, DENI, que eu leio muito bem, que é Deus, estratégicos, necessários e aqueles que são inabaláveis, que são os íntimos. Nesse acróstico, eu tenho que refletir com quem que eu estou andando. Porque a frequência com quem que eu estou andando vai estimular os meus pensamentos e aí começa aquele efeito dominó de novo para eu tomar uma decisão de perder a linha ou não. Então, na primeira esfera de amizade, eu estou me conectando com Deus e a gente volta a bater na tecla. Você tira, aliás, você investe 20 minutos com Deus, no mínimo, todos os dias. Deni, mas Deus está o dia inteiro conectado comigo? Eu não tenho dúvida disso. Eu quero saber se você está conectado com Ele. E essa faz toda a diferença. Qual é o horário? Você tem horário para tudo, né? Você tem horário para levantar, para trabalhar, para comer, para treinar, para passear, para ir nos eventos, para jogar bola, para assistir o seu futebol. Mas você não tem um horário para Deus. Isso é muito problemático. Se você tem horário para comer, significa que você entende que você tem que nutrir o seu corpo físico. Se você tem um horário para estudar, significa que você entende que tem que nutrir a sua parte mental. E se você tem um horário com Deus, você entende
que você tem que nutrir a sua parte espiritual. Corpo, mente e espírito. Não perde tempo achando que o espiritual deixa que Deus resolve. Deus já resolveu. Ele quer saber se você está afim de entrar no rolê dele. Porque só existe 2 rolês. Você não vai ficar no meio. Se você ficar no meio, você vai cair pro rolê errado. Porque quem está no meio está na dúvida. Quem está na dúvida está na cobrinha, na interrogação. Vai ser picado. Vai ser puxado. Então decide, de uma vez por todas na sua vida, no mínimo 20 minutos durante o dia para você permanecer em oração, ou seja, conversando com Deus. É interessante, é importante que você esteja fazendo algum tipo de jejum. E por isso a gente propõe nas tarefas, para quem é do clube Movimente-se, sempre um jejum da semana. Porque o jejum ele não é dieta. O jejum é quando você viu o alimento, sentiu vontade do alimento. Naquela semana, por exemplo, essa semana a gente vai fazer jejum de doces e sobremesas. Por que que eu não posso comer? Porque eu preciso me conectar mais. Eu preciso ter um alarme para lembrar que eu só estou aqui de passagem. Que o que vale é a eternidade. Simples assim. Aí nas suas esferas de amigo, de amizades, você tem lá os amigos estratégicos, que são aqueles que você vai ver no trabalho, ver numa academia, ver na escola, né? Ver no treinamento. Então, são amigos momentâneos, diferente dos amigos necessários. Que é aquele amigo, quando você precisa de uma ajuda, você lembra dele. Putz, furou o pneu do meu carro, quem pode me socorrer? Passei mal, quem pode me ajudar? Deu ruim aqui, quem que eu vou chamar? A impressão que dá é que a gente tem esse amigo como um amigo só por interesse. Mas sim, existe uma reciprocidade nessa amizade. Da mesma maneira que eu tenho interesse em pedir uma carona sempre para esse amigo, eu estou disposto numa carona ou em outra atividade com esse amigo. E é esse cuidado um pelo outro que nos fazem ser amigos necessários. Agora, os amigos íntimos, no máximo 2. Aqueles que você abre seu coração, aqueles que você conta, aquele que você dá bronca, que você quer que ele cresça. Quando eu entendo que essas conexões de amizade devem ser divididas, o meu domínio próprio aumenta. Porque eu estou na frequência das pessoas certas. Eu não vou perder a linha facilmente. Eu preciso entender nas esferas de amizade quem é quem. Não é todo mundo que vem tomar café na sua casa. Não é com todo mundo que você vai abrir os seus problemas. Então, os assuntos têm que ser tratados dentro de um trilho e não pode ficar saindo desse trilho.
nessa esfera de amizade. Quando eu entendo a minha esfera de amizade, eu consigo manter uma frequência, uma energia boa, positiva, no meu domínio. Um domínio que eu consigo me conectar e tomar as melhores decisões. Quem anda com você te aproxima ou te afasta do propósito? Amigos de verdade concordam ou confrontam algumas decisões que você toma? É muito sobre isso. Com quem que você está andando? Me diga com quem andas, que eu direi a frequência com que você estás, né? Que não é me diga com quem andas, que eu te direi quem és. É exatamente sobre a frequência, porque a gente sabe que a gente é imagem e semelhança do Senhor. Mas quando a gente está na frequência errada, a gente não está sendo isso. O V de Davi é verdade. Então, para eu não perder a linha, eu preciso estar na verdade. Denis, como assim a verdade? Primeira reflexão é: você é uma pessoa que vive se justificando, você não está na verdade. Que vive pedindo desculpa, se desculpando, você não está na verdade. Você vive se enganando, você não está na verdade. Ou pior, você mente constantemente, mas aí então quer dizer que não é para eu pedir desculpa? Desculpa é uma coisa, perdão é outra coisa. Você deve liberar o perdão constantemente. Agora, ficar se desculpando constantemente, não. Cheguei atrasado, obrigado pela paciência. E toma uma atitude que você tem que fazer. Faltei no compromisso, isso não deve acontecer mais. Você toma um posicionamento. E você vai ouvir. Eu espero que não aconteça mesmo. E você fala, você tem razão. E segue. Porque você tem que mostrar para a pessoa, para você mesmo, principalmente, que você cresceu com um erro que aconteceu. Agora, quando você fica se justificando muito, se desculpando muito, você está se enganando. E você não está na verdade. Mas não dá para falar sobre o ver de verdade sem falar da verdadeira verdade, né? Dizem que dia 1º de abril é o dia da mentira. Se isso for verdade, então significa que a gente tem um dia para o diabo. Porque o pai da mentira é o inimigo. E eu fico pensando, se deram um dia para ele, então os outros 364 dias do ano serão o dia da verdade. Mas eu não creio mais que 1º de abril é o dia da mentira.
Eu creio que 365 dias no ano tem que ser o dia da verdade. Quando você está na verdade, quando você está lendo a palavra, é mais fácil de você não perder a linha. Agora, você tem que ler a palavra e a palavra te lê. Como assim, Denis? Hoje, como que eu faço? Eu estou lendo, a gente lê a Bíblia aqui em casa, todo dia, por volta de 6 horas da manhã, 3 capítulos, e aí tem uma Bíblia online no Spotify, que é Bíblia por um ano. É sensacional. Você vai ler a Bíblia por um ano de uma maneira bem tranquila. Só que o que a gente faz? Então a gente liga o Spotify no celular, coloca de pé na sala, cada um com a sua Bíblia física, né? E coloca lá. Então, capítulo tal, versículo tal, e a gente está aqui. O que a gente está ouvindo, está acompanhando ali, a gente também está seguindo na Bíblia física. E, pasmem, a magia vai acontecer. A magia de Deus. Alguma coisa, algum texto, algum contexto vai chamar mais a sua atenção. Porque está dentro daquilo que você está vivendo. E é nesse momento que eu te digo que a Bíblia leu você. Porque você vai falar, uau, a resposta veio. O direcionamento veio sobre uma questão. Mas às vezes a gente não está passando por uma tribulação, mas aquele contexto, aquele ensinamento, aquela verdade também vai te chamar a atenção e você vai ficar atento, porque chamou sua atenção, aquilo durante o dia. E durante o dia, você vai viver algo, que você vai transmitir essa palavra ou que você vai se respaldar por essa palavra. Eu digo que não tem mais como explicar como é isso. Você tem que viver isso e me dizer se foi melhor, igual ou diferente. Porque pior não tem como. Se nós estamos arrumando a terra, se nós estamos plantando, se nós estamos cultivando, não tem como não crescer. É uma questão de tempo. Então você tem que buscar a verdade, mesmo que no início seja na obediência. Não estou entendendo nada, mas você tem que orar para entender. Estou com sono, mas você tem que continuar. Você não dormir o dia inteiro nas suas decisões. E o último acróstico, do acróstico Davi, é inimigos. E de inimigos. Quem são os seus inimigos? A gente sabe que os nossos inimigos, eles não estão na carne. Eles estão no mundo mais sobrenatural. Não é natural. E a guerra, a batalha, ela é muito mais alta do que a gente imagina. Então eu preciso me posicionar de que maneira? De que existem dois tipos de pessoas. As pessoas contornáveis e as pessoas incontornáveis, certo? Então, se
eu vou colocar gasolina no meu carro e o frentista não me atende bem, ele é uma pessoa contornável ou incontornável? Ele é contornável. Eu vou passar ali, ficar 10, 15 minutos do meu dia e não vou mais estar em contato com ele. Então, por que que eu vou carregar o que aconteceu ali para o resto do meu dia, para o resto da minha semana, falando, verbalizando, me estressando com uma simples atitude errada, imatura, impensada, de uma pessoa que às vezes passou por um problema e não conseguiu lidar e está descontando em você? Ele é totalmente contornado. Então, não vai gastar energia com quem você vai ver só uma vez no dia ou uma vez e nunca mais. Não gasta energia. Controla seu domínio. Agora, se eu vou ver essa pessoa com frequência, ela é incontornável. Eu não vou conseguir dar a volta e ir embora. Ela vai ficar ali, eu vou ficar ali e a gente vai permanecer um tempo ali. Então aí eu preciso entender que ele não é o meu inimigo e eu estou sendo o meu próprio vilão se eu não conseguir ressignificar o que eu estou sentindo. E aí eu quero que você use uma ferramenta essa semana. Quando você encontrar essa pessoa incontornável, chata, desagradável, e vai permanecer no mesmo ambiente que você, e você vai ter que ficar um tempo ali com ela, do lado dela, ou numa distância aí de 7 metros, que te incomoda, você vai dizer 3 frases que começam com ainda bem que. Então, por exemplo, chegou o chato bumerangue. É aquele que você joga longe e ele volta. E ele vai ficar ali 2, 3 horas no mesmo ambiente que eu. E é uma falação, uma gritaria, uma discussão, perdendo a linha toda hora. Ainda bem que eu tenho um trabalho. Ainda bem que eu orei hoje. Ainda bem que eu não estou nessa fase imatura que o meu colega está hoje. Quando você coloca o ainda bem que 3 vezes, você está ganhando de goleada da atitude que você está assistindo ali. Você está ganhando pelo menos de 3-1, ou melhor, de 3-0. E você consegue redirecionar o seu foco. Porque o grande inimigo é você mesmo que está dando atenção para aquilo que não tem que dar. Que bom que vocês vieram. Davi foi um cara que teve muito domínio próprio. Ele não matou Saul 2 oportunidades que ele teve. Ele teve um erro na sua história, que ele se arrependeu muito, ele tentou corrigir de uma forma também bem complicada, que ele se deitou com uma mulher que era casada, que teve um filho, e que ele colocou o marido dela na frente de batalha para que ele morresse e não tivesse essa questão com a mulher mais e com o filho, e que ele enganasse, sanasse aqui o seu orgulho com essa situação toda. Mas depois, Davi era um homem
muito parecido com o coração de Deus. E a história dele é muito longa, né? E ele demonstra que sempre ele se arrependia e ele voltava no foco. E isso é o maior aprendizado de domínio próprio de Davi. Ele teve muitos inimigos, né? O principal foi Saul, mas ele conseguiu controlar isso. Muitos amigos, e eu gosto muito da amizade de Jonatas, filho de Saul. Jonas ou Jonatas, agora fiquei na dúvida, que ele é filho de Saul, mas a lealdade entre eles é uma amizade extremamente fiel. E, principalmente, ele buscou a verdade todo o tempo. Que sejamos um pouco mais como Davi para controlar a nossa ira, nossos momentos de fúria, nossas rebeldias, quando a gente se sente injustiçado. Se você puder, abra sua câmera para tirar uma foto. Foi top ontem, Tizão? Gostou? Curso? Show. Curti demais também. Sorrisão. 1, 2, 3 e... Aê! Hoje a gente nem fala sobre futebol, né? Estamos tranquilos, aguardando a semana seguinte. Ai, meu tricolor. Paciência. Domínio próprio. Feche seus olhos, queixo para cima, inspira fundo e solta. Inspira fundo e solta. Mais uma vez, inspira fundo e solta. Senhor, muito obrigado. Obrigado que você é bom, sempre nos ouve, sempre está conosco. Senhor, que a gente encontre na nossa agenda um horário para estar com o Senhor. No nosso secreto, na nossa leitura, no nosso louvor. E que a gente consiga te ouvir, entender o direcionamento que o Senhor quer que a gente tome. Que a gente consiga enxergar os nossos verdadeiros amigos, as frequências que a gente anda e que a gente melhore, que a gente otimize cada vez mais essas esferas de amizade. Que a gente entenda que o inimigo não tem poder nenhum, que estando com o Senhor a gente consegue lidar com todas as situações. Que a gente permaneça na verdade, na leitura, no entendimento, na clareza e no direcionamento. É assim que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que bom que você veio. Bora bater PB. Até. Ótimo domingo.